Bom dia, gente. É um privilégio poder estar aqui hoje. A gente já havia combinado com o André da gente poder estar aqui junto e poder estar tendo um período que a gente pudesse, conhecer a igreja e estar compartilhando parte daquilo que Deus tem falado com a gente, falado no nosso coração. E aí calhou de ser exatamente esse domingo que tem um propósito tão especial para nós, que é a gente poder estar orando, por esse momento que Deus está proporcionando na vida do Raul e da Pitu. E realmente é bem legal ver um monte de rosto conhecido aqui e pessoas que a gente conhece, que a gente tem caminhado. E já que o André fez bastante propaganda, tem muito espaço ainda na Compassiva. Quem quiser servir, quem tiver uma disponibilidade de tempo para poder estar atuando com os seus dons, com os seus talentos ali, com os refugiados, com a comunidade que a gente serve. E eu sei que está nos planos do André da gente conseguir ter também aulas de português aqui para outros refugiados e que estão próximos aqui. Tem muita gente vindo morar em Osasco ou nas cidades aqui vizinha, que aí vai ser bem mais fácil só pegar um trem e depois poder estar vindo para cá. A gente tem o coração de poder estar ajudando isso também. E a Compassiva a gente começou quando nós voltamos ali do Egito. Eu, a Fátima e a nossa família, a gente morou 4 anos lá. A gente trabalhou, ao todo foram 14 anos no continente africano. E desses 14, os últimos 4 foram ali no Egito, que Deus deu oportunidade para a gente poder estar servindo uma comunidade de refugiados sudaneses ali. E quando a gente veio para o Brasil, Deus deu oportunidade então da gente poder estar começando a servir a comunidade de refugiados que já existiam e ainda iam estar chegando aqui no Brasil, especialmente em São Paulo. Tem sido um trabalho que é um privilégio para a gente poder estar atuando ali há mais de 8 anos, e nós temos realmente visto Deus poder usar a igreja através de pessoas para acolher o estrangeiro. Ontem a gente estava conversando ali em casa e a gente lembrando de como Deus ele está sempre preocupado com as pessoas, e todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento a gente vê também Deus se preocupando com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro. Então, parte do nosso chamado é exatamente poder responder a esse estrangeiro, a esse que vem buscando ali um recomeço de vida, às vezes fugindo de uma situação tão difícil, tão dolorosa. Ninguém quer ser expulso da sua casa, ninguém quer ser mandado embora dali do seu bairro, da sua vizinhança, e ter que recomeçar do zero, muitas vezes sem falar o idioma, E é uma situação que é complicada, e a gente precisa conseguir se colocar no lugar dessas pessoas, e eu acredito que não existe ninguém melhor do que a igreja para poder se colocar no lugar e poder demonstrar o amor. A gente precisa ter isso no nosso coração. E parte disso é porque a igreja ela precisa continuamente buscar ser uma igreja que é cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que perde a conexão dela com o Espírito Santo, ela se torna seca, ela se torna morta, ela se torna uma igreja que só enxerga a sua necessidade, que só enxerga aquilo que ela precisa e não consegue ver aquilo que Deus quer e aquilo que Deus está mostrando que ela precisa olhar e enxergar ao seu redor. Por isso o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é exatamente o texto de Atos 13, do versículo 1 ao versículo 3. Atos capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 3.
Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Esse texto ele é fundamental para a igreja e para o nosso estudo e para todas as vezes que a igreja decide e entende que deve dar continuidade à sua missão, que é de proclamar o Evangelho de Jesus a toda criatura e em todo lugar. Esse texto é um exemplo de uma igreja bem no seu início, ainda nos seus primeiros anos ali de existência, e essa igreja podendo manter essa conexão com o Senhor, ouvindo a voz do Espírito Santo e atendendo aquilo que o Espírito Santo estava falando com ela. Essa cidade aqui de Antioquia, ela era uma cidade grande na época. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Nós tínhamos ali Roma, depois tinha Alexandria e em terceiro lugar nós tínhamos ali Antioquia. E essa cidade, ela é interessante que a palavra de Deus chega até ali quando aqueles que haviam se convertido ao cristianismo vêm de Chipre e de Cirene. Até então, as pessoas que estavam indo para lá, eles estavam apenas falando a respeito daquilo que havia acontecido em Jerusalém entre os judeus. E Jesus já havia dado a ordem para que aqueles que eram seus discípulos não permanecessem compartilhando a mensagem somente entre os judeus, mas falassem para aqueles que não eram judeus, aqueles que eram chamados na época de gentios. E Jesus já havia ensinado, já havia falado, já havia feito isso durante o seu ministério, quando ele curou ali pessoas que não eram dos judeus, dando a entender a necessidade de continuar levando essa mensagem e esse evangelho a todos os povos. Mas uma das características principais dessa igreja, que nós todos precisamos buscar como os discípulos de Jesus, é que foi exatamente nessa igreja ali de Antioquia que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Hoje para nós é um nome meio banalizado, mas o significado de cristão é exatamente ser um pequeno Cristo. À medida de que, não que nós somos deuses, mas de que nós refletimos o Evangelho de Jesus. Nós somos tão parecidos com Ele que nós refletimos essa identidade de Cristo na nossa vida. Como o André falou, o Giovanni está trabalhando agora com a gente e a gente já começa a pegar umas coisinhas do André no Giovanni, né? E começa a falar assim, é um Andrezinho, né? Tem umas coisinhas ali que já são típicas, né? Então tem algumas brincadeiras, uma forma de agir, de pensar, né? E eu já até falo assim, André, você precisa tomar cuidado com esse rapaz, André. Esse rapaz, olha, ele está seguindo exatamente teus passos, está fazendo que nem você. Então você já percebe, né, aquilo. E nós, como seguidores de Cristo, precisamos ser vistos e percebidos como pequenos Cristos, como aqueles que andam, que caminham e que seguem a Jesus. Esse é o fato que eu acredito que foi o mais importante para essa igreja. Essa igreja, ela destacou ali, ela mostrou realmente a vida de Cristo através ali dos seus discípulos. E essa igreja, ela se dedicou a buscar ao Senhor, não somente ali no seu dia a dia, nas suas tarefas, mas ela separou um momento para poder estar jejuando e buscando ouvir o que é que Deus queria para ela. E meus irmãos, todas as vezes que a igreja resolve se dedicar em oração, em jejum, em busca do Senhor e buscar ouvir e falar assim, Deus, o que é que o Senhor quer de nós?
O que é que nós como igreja, não é só eu na minha vida pessoal, mas nós como igreja devemos fazer? O que é que nós como igreja devemos estar realizando, buscando, colocando o nosso esforço, colocando o nosso tempo, os nossos recursos financeiros, os nossos recursos humanos? Qual que é a tua vontade para nós? Deus, Ele responde a isso. Mas a resposta de Deus a essa igreja, ela é tão impactante, tão profunda, que o pregador e teólogo John Piper diz: este momento de oração e jejum resultou em um movimento missionário que tornaria o cristianismo a religião dominante do Império Romano. Em 2 séculos e meio, bilhões de adeptos do cristianismo partiram a partir do testemunho cristão desta igreja. 13 dos 29 livros do Novo Testamento foram fruto do ministério que foi lançado a partir desse momento de oração e jejum. Quando a igreja ela decide a buscar e a se dedicar a ouvir a voz de Deus, ela precisa estar preparada para receber e para ouvir essa palavra e também obedecer. Porque a igreja ali, ela ouviu o que o Senhor estava falando, mas ela não apenas quis ouvir, ela decidiu obedecer. Por isso é uma igreja que para nós ela serve como um exemplo daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos viver como igreja. E um primeiro exemplo para nós é que essa igreja era uma igreja onde havia unidade. Quando nós olhamos aqui e nós vemos nos primeiros versículos desse capítulo, diz que essa igreja de Antioquia, onde havia professores e mestres, ela começa a descrever as pessoas que eram essa liderança, que estavam à frente e que faziam parte dessa igreja. E aí ela fala: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então, quando você olha para essas pessoas que são descritas, você vê uma diversidade enorme dessas pessoas e de onde elas vinham, e do seu histórico, e um pouco daquilo que fala delas, fala exatamente quem eles eram. Então, nós temos ali o Barnabé, que é o chamado, o José da Consolação. Tem até aquele cântico antigo: era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, Então é o Zé da Consolação para os mais íntimos. E esse Zé da Consolação é ele que vai lá buscar o apóstolo Paulo, que vai trazê-lo ali de Tarso, vai fazer com que ele se una a essa igreja de Antioquia e possa caminhar com eles. Barnabé, ele enxergava o potencial na vida das pessoas, mesmo quando as pessoas não estavam sendo dadas ali a prioridade e o tempo e as oportunidades que elas mereciam e que elas podiam ter. Barnabé vê a igreja nascendo em Antioquia e ele fala: cara, o apóstolo Paulo, que não era apóstolo Paulo na época, mas ele fala ali: Saulo, nossa, ele podia estar aqui, ele ia ser excelente para essa igreja. E ele vai e ele traz essa pessoa que começa a fazer parte da liderança dessa igreja. Simeão, chamado Níger, ou em algumas outras traduções, chamado o negro, indicando a origem, indicando que ele era um irmão de origem africana, e ele estava ali entre aqueles irmãos e participando da liderança. Lúcio, da cidade de Cirene, que hoje é a atual Líbia. Então você vê que a descrição dessas pessoas, que a gente muitas vezes passa batido, a gente vai lendo, o versículo 1, papá, era fulano, ciclano, beltrano, e já vai para os outros. Essa descrição, ela tem uma riqueza em nos mostrar essa unidade que existia nessa igreja. E essa unidade, meus irmãos, ela só é possível pela presença do Espírito Santo, pela graça do Espírito Santo. Nós vemos ali Manaém, que havia sido criado com Herodes, Antipas, o tetrarca, e nós olhando isso, nós vemos que ele era amigo de Herodes, que era inimigo dos judeus.
E aí você traz Paulo, que era um judeu, que havia sido criado como um judeu, como um fariseu, a seita mais radical que existia. E eles não tinham apreço nenhum por esse que eram os samaritanos e por esse que eram contra os judeus. Então ali, essa igreja está toda misturada. Depois Saulo, um judeu, fariseu de Tarso, da província romana da Sicília, né, da Cilícia, que hoje fica ali na Turquia. E eles estão ali unidos com um propósito de servir a Deus. O único poder que consegue unir essas pessoas e destruir, unir na verdade, unir em amor, unir quebrando as barreiras, destruindo essas barreiras, é o Evangelho de Jesus, é o poder de Jesus. Porque a palavra nos diz ali em Colossenses 3,11, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Jesus é aquele que nos une, Jesus é aquele que nos torna um. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e nós temos a alegria de poder nascer de novo do nascimento que é sobrenatural, que não é o nascimento ordinário, natural da vida humana, ali nascido da sua mãe, mas é o nascimento da água e do sangue, do batismo e do sangue de Jesus. É do novo nascimento que vem gerado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos regenera e nos transforma numa nova criatura, e aí nós podemos ter comunhão, e às vezes nós temos mais comunhão com esses que nós temos unidade do que da nossa própria família de sangue. Porque nós temos um propósito que é comum, e às vezes membros da nossa própria família de sangue não têm, e ainda não entenderam esse propósito de Jesus Cristo em nossas vidas. A igreja cheia do Espírito Santo é essa igreja que tem essa unidade por causa do poder do Espírito Santo de Deus e dessa transformação que nós temos. As nossas diferenças são destruídas. A gente olha para os discípulos de Jesus, ele conseguiu colocar os zelotes com publicanos. Zelotes era um grupo que lutava pela libertação de Israel, buscando uma luta armada, violenta, com derramamento de sangue. E o publicano era aquele que servia o governo, que era o governo romano. E Jesus traz os dois e fala assim: você é meu discípulo, você é meu discípulo. E como é que você faz os dois andarem juntos? Só Jesus conseguia isso. Só Jesus tinha poder de fazer isso. E isso é importante para nós nos nossos dias, principalmente diante das situações que nós vivemos hoje. Dessa polarização ideológica, política, nós somos um em Cristo. E Cristo é o mais importante em nossas vidas. E Cristo é o centro das nossas vidas. Ele que nos une. Isso é que o Espírito Santo faz à sua igreja. A igreja também, além de ser uma igreja que tem unidade, é uma igreja que serve. E servindo eles ao Senhor, quer dizer, enquanto eles ministravam, a palavra ali no original é o liturgel, de liturgia, de servir. A igreja de Cristo tem que ser uma igreja que tem o coração em servir a sua comunidade. A igreja não é um centro em si mesma que a gente vem aqui para fortalecer a nós mesmos, sabe? A igreja não é um clube, meus irmãos. Clube é o lugar que você vai para ser servido. Clube é o lugar que você vai para sentar e para desfrutar da piscina, desfrutar da comida, desfrutar das quadras poliesportivas, das atividades. Isso é um clube. Mas a igreja não é clube. E o problema é que quando a igreja perde a visão de servir e de dar, e de ir até aquele que tem necessidade, aquele que precisa de algo, a igreja começa a se clubificar. E eu digo para vocês, irmãos, as igrejas que se permitem isso, elas estão caminhando para a morte. Porque elas deixam de ter a sua essência e a sua necessidade. A igreja é chamada para servir, porque o nosso Senhor veio para quê? Para servir.
Ele disse ali bem claramente, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida como resgate de muitos. A igreja tem que ser o exemplo, o reflexo de Jesus, para que as pessoas de fora possam olhar e falar, esses aí são seguidores de Cristo, eles são como Ele, eles vivem como Ele, eles falam como Ele, eles andam, eles agem como Jesus. Porque é uma igreja que está cheia da presença do Espírito Santo. Servir em adoração, servir para poder alcançar aquele que está ao nosso redor, servir com amor, servir com a mensagem que a igreja tem, servir com os recursos que a igreja tem, servir com os recursos financeiros, com os recursos humanos, para aqueles que têm necessidade. Usar tudo, usar o prédio, usar a estrutura, usar as cadeiras, usar os membros da igreja, usar a internet, usar os canais de comunicação, usar tudo que nós podemos para abençoar aqueles que são da igreja e aqueles que não são da igreja. Muitas vezes nós perdemos isso, de que nós somos chamados não só para servir os da igreja, mas aqueles que são de fora, independente se esses vão querer seguir e caminhar com Cristo ou não. A palavra não nos diz isso. A palavra nos diz para nós seguirmos como Jesus seguiu. É a missão gentílica que se espalhou pela Ásia, depois da Grécia, e depois para a Itália, e então para todo o mundo. A mentalidade de Deus nesse momento de Antioquia não era como esta igreja poderia sobreviver sem Saulo e Barnabé, mas como o mundo poderia ser alcançado com a mensagem do Rei do Universo crucificado e ressuscitado. Deus se entrega à igreja que se entrega à sua missão, diz John Piper. A igreja que serve, ela entrega. E ela entrega aquilo que ela tem de precioso. Ela entrega aquilo que ela tem de melhor para dar. Então ela separa para que possa ser enviado, para que possa ser doado, para que possa ser compartilhado. É mais ou menos quando vem uma visita na nossa casa e a gente quer dar o melhor para aquela pessoa. Você não vai separar para aquela pessoa aquele garfo que está torto, que está ruim. A gente tem em casa um garfo que não é muito largo. E sem querer, uma vez uma pessoa foi em casa e a gente acabou dando esse garfo. E até hoje virou brincadeira em casa. Quando alguém de nós que vai comer está com aquele garfo, a gente brinca falando, não, esse garfo não. Esse garfo aí é horrível. Então é uma coisa pequena, boba, mas ela reflete isso. Você pega o prato, você coloca aquela melhor toalha, você quer fazer a pessoa se sentir bem e ser um ambiente agradável para ela, para que ela tenha alegria de estar ali, porque em certo sentido você está demonstrando a alegria de ter aquela pessoa com você. A igreja, quando ela serve, ela tem que preparar essa mesa, ela tem que preparar esse alimento, ela tem que separar esses utensílios que são o melhor para poder entregar e poder se dedicar. A igreja cheia do Espírito Santo, ela serve. E essa igreja, ela está atenta à voz do Espírito Santo. Diz aqui o texto que disse o Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo continua falando. O problema é que nós, muitas vezes, como igreja, como seguidores de Cristo, não estamos ouvindo. Esses dias atrás, aí conversando com a Fátima a respeito de um jovem que reclamava que não ouve a voz de Deus, que não consegue ouvir a voz do Senhor, e a gente lembrando e pensando, será que ele está gastando tempo para ouvir a voz do Espírito Santo? Será que ele está se dedicando para ouvir essa voz? Você não vai ouvir essa voz gastando todo o seu tempo na Netflix, na Disney Plus, na HBO, entendeu?
Deus faz até um milagre, que às vezes até você consegue ouvir, enxergar algo ali que Deus está falando a respeito de alguma coisa que está sendo dita ou feita, mas aonde você gasta o seu tempo, aonde você coloca o seu momento ali de solitude, né? É na internet, são nas conexões, são nos shows, são nas atividades físicas. Tudo é bom, a questão não é isso, essas coisas não são ruins e você tem que, eu tenho que cancelar minha conta da Netflix, cancelar minha internet, né? Não estou mandando você ir para um monastério no meio da montanha e ficar lá. Não é isso. A questão é, essas coisas são boas, você pode usufruir, você pode ter as atividades físicas que são excelentes para nós, você pode ter as atividades de lazer, não tem nenhum problema com isso, mas é preciso saber dosar o que é a prioridade e o que é mais importante, e qual é o tempo que a gente gasta com isso, e como a gente usa tempo com isso, quais são os momentos em que a gente se dedica a isso. A voz do Espírito Santo continua ativa, e essa igreja, ela resolveu ouvir. Assim como nós ouvimos ali em Apocalipse, dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem dito, mas a questão é, nós estamos ouvindo a sua voz? Nós estamos dando atenção a essa voz? Porque às vezes essa voz, ela vai como a voz, as igrejas em Apocalipse, ela vai falar coisas boas e coisas ruins, coisas que não são agradáveis de se ouvir. Você gostaria de ouvir do Senhor dizendo, olha, você não é nem quente nem frio, você é morno, e a vontade que eu tenho é te vomitar. Não é agradável ouvir isso. Mas era o que o Espírito Santo precisava falar àquela igreja, para que ela acordasse, para que desse uma chacoalhada com ela. Mas Deus, quando Ele fala com essa igreja, Ele confirma aquilo que estava acontecendo já há alguns anos. Ela fala algo que o Espírito Santo fala algo que é a confirmação da palavra de Jesus. E aí é outra coisa, meus irmãos. Quando nós ouvimos o Espírito Santo não vem falando com a gente algo que vai contrariar tudo que Ele já escreveu aqui, tudo que Ele já nos deu. Esse negócio de, essa revelação que eu tive, nunca antes na história leram a Bíblia como está agora sendo lida por mim aqui. Foge disso. Porque se em 2000 anos de cristianismo ninguém nunca conseguiu entender aqui o que você está entendendo agora, você tem que ter certeza se está vindo do Espírito Santo. Porque tudo que Deus fala vem de encontro a essa palavra. E essa palavra, Ele vai confirmando, dia após dia, ano após ano, século após século. E quando Deus fala com a igreja aqui de Antioquia, Ele fala algo que Jesus já havia dito, Jesus já havia ordenado, Jesus já havia compartilhado com seus discípulos, e já havia falado para ele, vocês têm que ir, e vocês têm que fazer discípulos, vocês têm que anunciar essa palavra, vocês têm que levar até os confins da terra, não fiquem aqui, não queiram ficar entre vocês, mas tenham compaixão, tenham misericórdia, anunciem essa palavra para que haja arrependimento e perdão de pecados. A igreja precisa ouvir, e a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja que envia. Ela não é uma igreja que se concentra nela, mas é uma igreja que olha para fora, e olha para onde ninguém está indo, ninguém está falando, ninguém está levando a mensagem, e ela vai, e ela obedece. Diz aqui nesse texto que nós lemos, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. A igreja de Antioquia, ela ouviu Jesus falando com eles, ela atendeu aquela palavra e ela obedeceu.
ela respondeu à voz do Espírito Santo, obedecendo essa palavra. A identidade da igreja é uma igreja que sai da sua assembleia, da sua comunidade, para levar essa palavra. Essa igreja, ela tem uma fé que é pública, que transborda, uma fé que não fica contida nas suas quatro paredes. A missão do povo de Deus, portanto, chama-os para participar de uma longa e rica tradição de enviar e ser enviado, o qual se origina na Santa Trindade de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que envia, diz Christopher Wright no seu livro A Missão do Povo de Deus. O Deus da Bíblia é o Deus que envia. O Deus da Bíblia é o Deus que diz vai. O Deus da Bíblia é o Deus que envia os seus profetas. É o Deus que chama e diz, vai para aquele lugar. Vai para aquela cidade. Vai para aquele povo. Vai para aquele rei. Vai para aquela pessoa. Esse é o Deus que nos chama para Ele e que nos envia para o próximo. Porque assim como nós recebemos a mensagem, Ele não se contenta com isso e Ele diz, olha, você recebeu, mas agora é a hora de você ir. É hora de você levar. É hora de você compartilhar. É hora de você ser esse que serve. Você foi servido, agora vai e sirva. Você recebeu, você ouviu, agora vai e transmita o que você ouviu. Você foi ensinado, agora vai e transmita aquilo que você ensinou. Nós vemos Jesus, nós vemos o exemplo dele. Nós vemos Cristo sendo enviado pelo Pai. Jesus quantas vezes falou, eu acredito que mais de 40 vezes ali no Novo Testamento, Jesus diz que não apenas eu vim, mas eu fui enviado pelo Pai. Jesus confirma isso. Eu fui enviado pelo Pai. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. E Ele nos envia. E aí Jesus envia o Espírito Santo à igreja. E o Espírito Santo diz para a igreja, vai. Separa essas pessoas aqui para mim. Separa esse tal de Saulo e esse tal de Barnabé, porque eu tenho um propósito para eles. E aí Ele envia essas pessoas. A igreja, ela tem que ser como um rio que flui, meus irmãos. A igreja não é um lago que só recebe e que fica ali contido, mas a igreja é um rio. E um rio, ele não para de fluir. Ele vai correndo e transbordando, e por onde ele passa, ele vai trazendo vida. Nós moramos ali 4 anos no Egito, e quando você olha o mapa no Egito, ele se concentra onde? Ao redor do Nilo. As cidades estão ao redor do Nilo, porque a vida só existe naquele deserto onde existe o rio Nilo. E a igreja é chamada para ser esse rio que leva vida, e uma vida que transborda, uma vida que vai alcançando por onde ela passa. Deus tem prazer em chamar e enviar. As últimas palavras de Jesus, enquanto antes dele ser elevado aos céus, até que ele venha, foi para a sua igreja dizendo, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. E ele diz no fim, pois eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Quando nós somos enviados por Ele,
nós não estamos sozinhos. Nós somos enviados pela igreja, que ouve a mensagem, mas nós somos enviados com Cristo, através dessa missão que não é nossa. Essa missão é dele. E é por isso que ele chama essa missão da Missio Dei, a missão de Deus. Nós somos chamados a ir e anunciar esse evangelho de salvação. Esse evangelho que traz arrependimento e perdão de pecados. Portanto, meus irmãos amados, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Arrependei-vos e credes. Era a mensagem de Jesus e é a nossa mensagem. Amém. Ninguém tem a mensagem de salvação e perdão de pecados a não ser a igreja. Nós podemos abrir 1000 ONGs, empresas com negócios sociais, nós podemos revolucionar várias coisas na vida do ser humano. Mas a única instituição no mundo que tem a mensagem de perdão de pecados, de salvação, de conexão com Deus, é a igreja de Jesus. E é por isso que nós devemos cumprir a nossa missão, de ser essa demonstração do amor e da compaixão de Deus, e de proclamar, de falar, de explicar, de anunciar que a salvação, como diz Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É a igreja que tem essa missão, e é por isso que o Espírito Santo separa e envia. E é por isso que o Espírito Santo diz que a igreja deve servir. E é por isso que o Espírito Santo diz que a igreja deve ter essa unidade, aonde as pessoas poderão enxergar o amor que transforma, que quebra as barreiras, que destrói aquilo que nos divide. Portanto, irmãos, nesse dia tão especial para nós, em que a gente vem celebrar aquilo que Deus está fazendo na vida dessa igreja e desse casal que nós amamos tanto, nós somos lembrados que essa é a nossa função como igreja. Como igreja, nós somos chamados para, em unidade, com o coração de servos, com os ouvidos atentos, podemos ir e podemos enviar aqueles que levarão a mensagem até os confins da terra. Vamos orar.